Mais um bloco do Sociedade em Foco. Tivemos esse ano de 2010 a visita do Max De Tomassi, que é da Rai Uno, da rádio e televisão italiana. Ele faz um programa de rádio aí na Rai Uno e foi realmente uma entrevista muito interessante. Eles vieram até aqui ao Acre, conheceram a trilha Chico Mendes, participaram aí de boa parte dessa trilha, viveram experiências muito interessantes que a gente realmente deveria também experimentar, como a gente fala no final dessa entrevista. É a gente aqui do Acre que precisa conhecer mais o Acre, aquilo que a gente tem de belo e de bonito aqui no nosso estado. E o pessoal de fora que está ouvindo a gente, venha conhecer o Acre, que realmente vale a pena. É um estado muito interessante e tem coisa muito bonita para mostrar. E agora que o turismo nacional e internacional está sendo cada vez mais melhorado, ampliado, reestruturado, vale a pena estar aqui com a gente. Max, produtor, jornalista da Rai, está aqui dando essa honra para a gente de estar no Sociedade em Foco, contando um pouquinho da experiência que ele passou com um grupo que foi fazer a trilha de Chico Mendes, que é um dos cartões, vamos dizer, de turismo aqui do nosso estado. Então, Max, foi uma experiência interessante, diferente, curiosa. Conta um pouco para o pessoal aí o que você achou de estar vivenciando esse dia a dia dentro da floresta amazônica. Antes de tudo, a honra é a minha de participar do seu programa. A viagem foi muito interessante, bem diferente. Nós entramos na metade, porque os primeiros 2 dias, nos primeiros 3 dias, passamos de viagem, né, vindo da Itália, e depois fizemos umas gravações aqui na cidade de Rio Branco. Nós estamos gravando um programa de turismo da Rai, e estamos divulgando as belezas do estado do Acre. E digamos que a prioridade era filmar a cidade, filmar alguns destinos alternativos à cidade, para depois entrar na trilha Chico Mendes, que é um evento para nós italianos que acompanhamos e que fomos acompanhar a história do Chico Mendes. Muito interessante, absoluto. Essa trilha toda que vocês fizeram, esse percurso que vocês fizeram esses dias aí dentro da floresta, o que foi mais estranho para você? O que foi mais difícil de você enfrentar, se é que houve alguma coisa nesse sentido? Bom, eu acho que assim, a coisa que a gente enfrenta com mais dificuldade são aquelas coisas básicas que, por exemplo, num mundo como o da Europa não existe. Por exemplo, foi muito estranho para nós se acostumar a beber uma água tão aparentemente inadequada para nós, obrigados a beber água do rio, que com certeza é um rio limpo, é um riacho, como se igarapé, mas com a obrigação de colocar aquelas gotas, né? Agora é o seguinte, a água na Itália você sabe bem, é tão boa, é tão pura, né? Que o fato da gente ter que beber uma água com as gotas de cloro é muito difícil, né? O mesmo problema podia acontecer com o fato de não poder utilizar geladeira, por exemplo, então de não poder, porque não tem corrente elétrica, então a gente não pôde esfriar bebidas, assim. Mas isso não é uma coisa assim, eu acho que é até um barato o fato da gente sair mesmo do dia a dia do mundo do consumo para ficar num lugar onde a diferença é o homem que faz. E devo acrescentar que, além das dificuldades que podem até aparecer um pouco naif ou simpáticas, a coisa mais importante é ter encontrado pessoas com grande valor humano. E todos os fazendeiros, os seringueiros que nós encontramos junto com as famílias dele, os filhos, as mulheres, são pessoas de grande nível humano.
Maravilha. Agora, vocês devem estar aí se perguntando como é que um italiano fala tão bem o português, como é que um italiano não está achando tão diferente estar aqui no Brasil. Max, conta um pouquinho por que que você fala tão bem o português e por que você está tão acostumado com a cultura brasileira. Eu me apaixonei pela cultura do vosso país muitos anos atrás, quando tinha 12, 13, 14 anos. Aí, com o tempo, eu consegui obter uma passagem de avião que meu pai me pagou. Viajei para o Brasil, aprendi o português, desenvolvi a língua, me aproximei mais da cultura e a partir daquele momento fiz um percurso, uma trilha que me levou a ser considerado atualmente um dos italianos mais determinantes na divulgação da cultura brasileira na Itália. Maravilha. E além disso, você tem um programa na rádio sobre música brasileira e cultura brasileira. Conta um pouquinho pra gente. Dentro desse aspecto da minha atividade, que atualmente cobre o 90% da minha atividade profissional, eu apresento e crio todos os dias na RAI, Radio Uno, que é o principal canal radiofônico italiano, um programa de música e cultura brasileira, que tem um grande sucesso. Realmente é uma coisa que me dá uma grande satisfação. A mesma satisfação que devo ter dado para o público brasileiro, para os brasileiros, já que há alguns anos atrás o governo brasileiro me deu a Cruz do Rio Branco, que é uma das condecorações mais importantes, para a qual eu ficarei sempre eternamente honrado, já que é uma condecoração que se dá para o cidadão estrangeiro que se destaca na cultura brasileira, na divulgação da cultura brasileira no exterior. Maravilha. E se o pessoal que está em casa quer conhecer um pouco o teu programa, dá para acessar a internet, dá para ouvir o teu programa, então conta o caminho aí. O programa se chama Brasil, então é muito fácil. É só entrar no site da RAI, www.rai.it, procurar Radio Uno, que é a rádio da RAI que fica dentro desse grande portal, esse site, e dentro uma série de programas da Radio Uno, vocês vão encontrar Brasil no ícone música. Quem quiser ouvir o programa nos horários de colocação ao ar pode escolher Ascolta Live e clicar em cima dele. Quem quer saber mais sobre a atividade de divulgação da cultura brasileira na Itália pode acessar no site onde eu escrevo .net. Aí os brasileiros vão poder ver quanto interesse em cima a cultura brasileira existe na Itália. Eu ali escrevo uma coluna chamada Il Taccuino di Max. Enfim, eu acho que é isso, né? Daqui a pouco vai no ar o programa que a gente gravou no Acre e os programas da rádio que eu faço estão sempre disponíveis em podcast. E quem quiser me conhecer ainda mais pessoalmente, eu tenho um perfil no Facebook, Max De Tomassi. Pronto, tá aí. Você não tem como não achá-lo, não tem como não ver o programa dele e aí aproveitar toda essa maravilha aí de cultura, de conhecimento que ele tem, que é muito interessante que vejam. Alguém que vem de fora, que vem e faz as trilhas, que faz as rotas e muita gente daqui não se propôs ainda a fazer esse tipo de turismo, não realmente conhecer o próprio estado. Às vezes porque falta um pouco de curiosidade um pouco mais refinada, né, Max? Porque às vezes você está aqui do lado e fala, depois eu vou, depois eu vejo, e acaba passando a vida inteira e não vê, né? Então, acho que as pessoas deviam dar um pouco mais de importância, aproveitar o nosso estado, que agora está se desenvolvendo para o turismo, e ir atrás dessas coisas, né? O Brasil, acho que é um pouco esterófilo. Desde sempre, quando eu cheguei no Brasil, notei a grande atenção que o povo brasileiro, o carioca, o paulista, tem em relação ao que acontece lá fora. Antigamente era muito atento ao que acontecia nos Estados Unidos, agora eu vejo o brasileiro mais atento nas belezas da Europa, no estilo de vida da Europa. Ao contrário, nós italianos, nós europeus, até mais algumas outras raças, tipo o alemão, o francês, está muito mais interessado a descobrir o que o Brasil tem ainda, que nós não temos mais. O que relata o nosso passado são os monumentos, a história, o que resta escrito ou visível, mas que morreu, que já foi.
o Brasil tem uma riqueza grandíssima, que são os índios, né? São a pré-história viva. E eu acho que entre uma viagem à Europa, eu brasileiro, entre uma viagem à Europa e uma viagem no Acre para visitar, por exemplo, comunidades indígenas, com certeza 100% escolheria conhecer o meu passado, mais do que conhecer o passado de outros. Aí, pessoal, fica a dica para você, tá vendo? Você que está seguindo a gente pela internet, que está curtindo o nosso programa, tá aí a dica do Max, né? Venha conhecer aqui as belezas que o Acre tem a oferecer e todo o resto desse nosso país que é muito bom, muito maravilhoso e o turismo realmente está se desenvolvendo cada vez mais. Max, muito obrigado. É muito bom de ter você aqui e boa viagem de retorno. Grazie a te, muito obrigado para vocês e espero poder voltar ao Acre em breve, porque essa visita que termina praticamente hoje foi uma visita muito intensa, muito passional. Não sei se fala assim em português, apaixonada, passionale, já que tem passione, né? E espero poder voltar para conhecer mais, porque tem muito para conhecer. Tá joia. Com certeza estaremos aqui para recepcioná-los e para colocá-los em contato com vocês aí na sua casa, tá ok? Siga com a gente no nosso programa. Hit me like a